Olá pessoal, aqui quem fala é Ricardo Torques, professor de Direito Eleitoral de Estratégia Concursos, e na dica de hoje nós vamos tratar a respeito de filiação e fidelidade partidárias. Esse é um assunto fruto da Lei 13.065, que alterou substancialmente as regras relativas à fidelidade partidária e também em relação à filiação. Então, prestem máxima atenção às informações que nós separamos aqui para vocês. Vem comigo. Nós temos primeiro o conceito de filiação. Filiação é uma condição de elegibilidade, ou seja, é um requisito que deve ser preenchido para que uma pessoa possa validamente registrar a sua candidatura. Lembrando que o prazo mínimo de filiação partidária é de 6 meses. Lembrem, pessoal, nós tínhamos um prazo de 1 ano, mas a Lei 13.065 reduziu esse prazo para 6 meses. Portanto, para concorrer às eleições é necessário que o partido político, que o candidato tenha, na data da eleição, na data do pleito, pelo menos 6 meses de filiação partidária. Lembrem disso, a aferição leva em consideração a data do pleito, ok? Vamos em frente. Além disso, pessoal, seguinte, a desfiliação. O que seria a desfiliação? A filiação é o ato de se filiar, de você se registrar como filiado àquele partido político. A desfiliação é o ato de desvinculação. E aqui nós já começamos a introduzir o assunto fidelidade. Prestem atenção. Nós temos na legislação, na lei dos partidos políticos, a seguinte regra. O partido, ele deve informar a condição de desfiliado na segunda semana dos meses de abril e outubro. Como que funciona isso? Quem vai controlar o rol, o grupo de filiados daquele partido político é o próprio partido. Ele vai ter o seu sistema próprio, a sua base de dados própria, na qual ele vai registrar, de acordo com as regras previstas lá no Estatuto, quem são os filiados daquele partido político. Perfeito? Esses filiados vão constar desta base e em todas as segundas semanas dos meses de abril e de outubro, o partido político vai informar à Justiça Eleitoral o seu rol de filiados, informando. Nesse rol vai constar quem deixou, quem se desfiliou e quem são os novos filiados do partido político. Perfeito? Então, a Justiça Eleitoral ela mantém uma base de informações que é alimentada pelo partido político. Essa é a regra. Contudo, veja só, no caso de inércia do partido político, né, o interessado pode comparecer e informar a condição à Justiça Eleitoral. Ocorre o seguinte, pessoal, que muitas vezes o partido político não informa que determinada pessoa se desfiliou. E daí o que vai acontecer? Essa pessoa continua, ela foi informada inicialmente como filiada ao partido A, e lá consta isso, lá consta essa informação perante o cadastro da Justiça Eleitoral. Contudo, passa-se o tempo e a pessoa se desfilia desse partido A, faz o procedimento perante o partido político, porém não comunica à Justiça Eleitoral. A pessoa não comunica. E o partido político deixa de efetuar a comunicação nos meses de abril e novembro que ele deveria fazer. Aí acontece que essa pessoa vai lá e se filia a um outro partido político, e esse outro partido político vem e informa também a Justiça Eleitoral. Vai acontecer a seguinte situação, dentro da base eleitoral, dentro da base do cadastro eleitoral, a pessoa ter 2 filiações. E isso é vedado. Isso é vedado. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a possibilidade de o próprio filiado comparecer perante a Justiça Eleitoral para informar a situação de desfiliação. É isso que prevê aqui. Que no caso de inércia do partido político, o interessado pode comparecer e informar a condição de desfiliação à Justiça Eleitoral. E olha só, pessoal, a desfiliação ela vai ocorrer também de forma automática no caso de morte, perda dos direitos políticos, expulsão do partido e também nas formas previstas no Estatuto. Se o Estatuto prevê alguma forma de desfiliação, essa forma também será considerada. E para fins do cadastro eleitoral, seja por informação do partido político, ou seja, por informação do interessado, o vínculo
ele se extingue em 2 dias da entrega da comunicação. Perfeito? Portanto, essas são as regras aqui para a filiação e também da desfiliação. E agora, pessoal, nós já tendo uma breve noção a respeito da filiação, nós podemos ingressar no assunto fidelidade partidária. E o que seria fidelidade partidária? Uma pessoa ela se filia a determinado partido político porque ela mantém uma afinidade de pensamento e de ideologia com aquele partido. E ela pretende participar ativamente, quem sabe até mesmo sendo candidata, perante aquele partido. Então, ela segue o estatuto, ela segue o programa daquele partido. E nós temos o seguinte, que a fidelidade, o respeito às normas estatutárias, o respeito ao programa do partido político, é uma questão de fidelidade, uma questão muito importante, muito relevante para os filiados. Portanto, vejam só, que fidelidade constitui o quê? O dever estabelecido ao filiado, especialmente após eleito, ou seja, uma vez escolhido como candidato, de observar o programa do partido político. E vejam, o estatuto, ele pode fixar inclusive medidas disciplinares, como desligamento temporário, suspensão e até mesmo a expulsão de quem não respeitar o programa do partido político. E vejam, aqui que entra o assunto que foi recentemente alterado pela Lei 13.165 de 2015. A desfiliação imotivada, quando a pessoa já é ocupante de cargo político eletivo, gera a perda do cargo. Vejam só por quê. Veja só, pessoal, por que gera a perda do cargo? A pessoa ela se vale de toda a estrutura do partido, ela diz seguir uma determinada ideologia, ela concorda com o programa daquele partido político, utiliza de toda a estrutura e é eleita. E uma vez eleita, ela diz assim, não, agora eu não quero mais seguir esse partido, eu vou me desfiliar desse partido. Ela estaria, de certa forma, traindo o partido político e traindo os seus eleitores. Por quê? Porque os eleitores votaram nela, não necessariamente apenas pela figura da pessoa, mas muitas vezes votam nela porque, além daquela figura, além dela ter as suas próprias ideologias, dela seguir aqueles parâmetros que são estabelecidos pelo partido político, por ela seguir a ideologia e seguir o programa do partido. Portanto, se ela se desfiliar do partido, como um ato de punição a quem se desfilia de forma imotivada, lembrem dessa palavra, desfiliação imotivada, ela vai perder o seu cargo. Isso mesmo, se ela se desfiliar imotivadamente, ela vai perder o seu cargo. Para fins de prova, é importante que você saiba que a desfiliação imotivada gera perda do cargo, mas é importante você saber em que hipóteses nós não teremos a perda, em que hipótese que a desfiliação ela será aceita. Vejam só. Seguinte, pessoal, o que é importante, portanto, para a sua prova são as exceções. Exceções são as situações nas quais a desfiliação ela não gera perda do cargo. E nós temos 3 situações. Primeira, caso haja uma mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, ou seja, o candidato ele deixa aquele partido porque ele diz assim, olha, quando eu ingressei naquele partido, vocês tinham essa ideologia. Agora vocês não cumprem essa ideologia que vocês assumiram, e você, ou melhor, ou você não cumpre, então não quero mais, não aceito mais permanecer nesse partido político, ou vocês tinham uma ideologia, agora vocês mudaram totalmente de ideologia. Eu também não concordo com essa ideologia, portanto, eu vou respeitar os meus eleitores que me escolheram por conta dessas características e vou me desfiliar. Essa é uma desfiliação que não gera a perda do cargo. Vejamos. Também não constitui a perda do cargo e da desfiliação decorrente de discriminação política pessoal. E, por fim, quando a desfiliação ocorre no período denominado de janela de desfiliação. O que seria essa janela de desfiliação? São períodos, né? São períodos nos quais a legislação admite que a pessoa se desfilie de um partido e mude para outro. Vejam só que a legislação ela explicita em que momentos é possível essa desfiliação.
em que momentos que nós temos aqui a janela de desfiliação. Para alteração de partido, sem a perda do cargo, a legislação prevê duas situações. Essa primeira aqui, ela está na lei dos partidos políticos, e essa segunda hipótese aqui, ela é fruto de uma emenda constitucional. Vejamos só. Permite-se a mudança de partido político que ocorrer durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição majoritária ou proporcional ao término do mandato vigente. Portanto, pessoal, nos 30 dias que antecede o prazo de 6 meses, lembra que o prazo aqui de 6 meses, ou seja, no período de 7 meses, no 7º mês anterior às eleições, é possível que o sujeito troque de partido político com vistas a se lançar candidato por outro partido. Veja só, porque senão nós teríamos a seguinte situação. A pessoa ela é deputado federal, ela está exercendo o seu cargo e ela decide assim, no próximo mandato eu quero concorrer por outro partido. Só que se ela se desfiliar, ela ia perder o cargo. Por isso a legislação cria o seguinte, já que você quer se desfiliar para concorrer por outro partido político, nós vamos criar uma janela, um período de 30 dias, antes de você completar o prazo do domicílio eleitoral, de completar o prazo dos 6 meses do domicílio eleitoral, para que você mude de legenda, perfeito? Então essa é a primeira janela. A segunda janela é uma hipótese extremamente excepcional, que está prevista na emenda Constitucional 91 de 2016, que prevê o seguinte, que admite-se a mudança de partido entre os dias 19/2 de 2016 e 19/3 de 2016. Pessoal, isso aqui é algo muito excepcional, que já ocorreu aqui e é voltado para o caso para as eleições aqui de 2016, né, que previu uma janela no período de 19 de fevereiro a 19 de março do ano 2016 para a troca de partido. E acreditem, isso foi alterado por emenda constitucional. E o mais interessante, pessoal, se você abrir a Constituição e procurar por essa emenda constitucional, ela não consta no texto originário da Constituição. Ela é uma emenda avulsa. Ela foi muito criticada pela doutrina porque ela não está dentro do corpo da Constituição. Ela é estranha. Poderia ter sido colocado isso lá no ADCT, mas o legislador não quis. Ele simplesmente deixou essa emenda constitucional de forma avulsa, como se ela ficasse flutuando, ela não está dentro, você não encontra ela dentro do texto da Constituição. Mas fato é que é importante que você saiba que nós temos duas janelas de desfiliação que não gera perda do cargo. Na hipótese que nós vimos dos 30 dias antes do prazo de 6 meses, e nesse período de 19 de fevereiro a 19 de março, que é voltado especificamente para as eleições de 2016. Perfeito? Vamos em frente, pessoal. Além disso, algumas observações finais em relação à desfiliação motivada. Nós tínhamos, antes da Lei 13.165 de 2015, que a incorporação ou fusão de partido político era uma hipótese que permitia a desfiliação. Agora, incorporação ou fusão de partido político deixa de ser hipótese que justificava a desfiliação. Ou seja, se a pessoa se desfiliar em razão do seu partido ter sido incorporado ou se fundido a outro partido político, ela perde o cargo político, sim. A criação de partido político também deixa de ser uma hipótese que justifica a desfiliação. E aqui, pessoal, por fim, máxima atenção a essa hipótese. O artigo 122 da Lei dos Partidos Políticos não diferencia a questão de infidelidade em relação aos ocupantes dos cargos políticos decorrentes do sistema proporcional ou do sistema majoritário. Assim, os eleitos por ambos os sistemas poderão perder o cargo por desfiliação imotivada, exceto na forma do artigo 22 do parágrafo único. Vejam só. Antes da Lei 13.165, o entendimento que tinha se construído e é o entendimento que era adotado pelo STF era o seguinte, que somente a desfiliação de cargos, a desfiliação imotivada de cargos pelo sistema proporcional, deputado federal, deputado estadual e vereador, é que gerariam a perda do cargo político eletivo. Essa perda não ocorreria nos cargos, por exemplo, ao Poder Executivo, presidente ou até mesmo prefeito, por exemplo.
Agora, o artigo 22A, que foi introduzido pela Lei 13.065, ela não diferencia. Então, assim, pela legislação, pela letra seca da Lei dos Partidos Políticos, nós não temos a diferenciação. Se o sujeito ele se desfiliar imotivadamente, seja ele um governador, seja ele um deputado estadual, seja ele um vereador, ele vai perder o seu cargo. Nós não sabemos se esse dispositivo é constitucional ainda à luz do STF. Ele não foi analisado pelo STF. É possível que o STF venha fazer uma interpretação desse dispositivo para que ele seja aplicado apenas para os cargos do sistema proporcional. De toda forma, para fins de prova, você deve saber a literalidade. E a literalidade não faz a diferenciação, então você não pode fazer a diferenciação. Sugiro que você somente faça essa diferenciação se a questão se reportar ao entendimento do STF. Combinados? Portanto, de acordo com a lei seca, tanto o ocupante de cargos do sistema majoritário, eleitos pelo sistema majoritário, como os ocupantes de cargos eleitos pelo sistema proporcional, se desfiliarem imotivadamente, perderão seus respectivos cargos. É isso, pessoal. Encerramos aqui a análise dos principais aspectos relativos à filiação e fidelidade partidárias. Vimos alguns assuntos muito importantes relativos à Lei 13.065. Espero que vocês tenham gostado. Ficou com dúvida? Deixa a sua pergunta aqui embaixo, que eu vou procurar dar uma força para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu curtir. Se você não gostou, não tem problema. Deixa a sua manifestação aqui. É importante que nós tenhamos ideia se vocês estão gostando do nosso trabalho. Continuem acompanhando a gente e até a nossa próxima dica.